Olá pessoal, tudo bem? Chegando aqui com a nossa inovação e tecnologia, eu quero repercutir algumas notícias no mundo da inovação e eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o seu celular, né, grava o que você está falando a qualquer momento ou somente quando acionado no OK Google, por exemplo, né? Será que existe a gravação ininterrupta ou tão somente quando eu aciono o comando OK Google e ele apresenta para mim aqui a assistente do Google, né? Será que ela sabe se ela está me monitorando ou não? Silêncio, nada é apresentado, não é? OK Google, eu estou sendo monitorado? Os dados recolhidos pelo Google são usados para tornar os serviços mais rápidos, inteligentes e úteis para você. Mas se quiser saber mais, pode consultar a política de privacidade da Google. Ou seja, não afirma que eu não sou monitorado expressamente, diz que os dados são coletados para aprimorar a experiência. E essa semana foi bem interessante porque nós tivemos aí dois casos interessantíssimos. Na Europa, evidentemente, no Brasil, nós não temos congressistas com essa base tecnológica que estão chamando a responsabilidade especificamente para a proteção dos direitos dos usuários, e a Alemanha está investigando o Google especificamente em relação a uma possível violação à GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, justamente porque conseguiu identificar que o provedor estaria contratando pessoas para analisar áudios de seus usuários. E quando foi fazer essa análise dos áudios de seus usuários, ao que parece os áudios estavam gravando tudo, não somente os áudios gravados quando eu aciono o assistente de voz. Existe essa investigação que está especificamente em andamento na Alemanha, lembrando, né, que a GDPR prevê multas aí de até 20 milhões de euros e a LGPD, a nossa lei que entra efetivamente em aplicação em agosto de 2020, prevê até 50 milhões de reais. É muito importante prever que quem implementa isso, nessa multa, é a autoridade de proteção de dados, razão pela qual é importante, né, que nessa autoridade de proteção de dados tenha-se pessoas isentas, que não atuam com aplicativos, que não atuaram com provedores de aplicação, dentre outros links que podem direcionar o entendimento favorável a essas empresas. E do mesmo modo, seguindo essa linha, parece que a Apple também estava com essa questão envolvendo a Siri em voga, tanto que suspendeu, né, os testes de áudio da Siri para especificamente melhorar o reconhecimento de voz. E logicamente que essa é uma tendência por conta da GDPR e as suas multas pesadíssimas. Aqui no Brasil espera-se também que essas empresas comecem a se sensibilizar e a movimentar, mas essa é a estimativa, né? Ou seja, essa é a expectativa aqui no Brasil. Ou seja, não há possibilidade de nós falarmos que efetivamente não é gravado. Se você pesquisar na internet, existem aí situações falando que até áudios envolvendo relações íntimas foram gravadas, razão pela qual, no caso do Google, ele mesmo se expediu uma nota à autoridade explicando aí que estaria parando com os testes de áudios para melhorar o serviço, ou seja, existe um forte risco de que efetivamente seja se gravado mais do que nós sabemos. Razão pela qual a gente espera que especificamente as autoridades de proteção de dados passem a enfrentar essa questão e as vítimas também passem a questionar judicialmente. E por falar em comunicadores, eu quero falar do WhatsApp também. Nesta semana nós tivemos também uma revelação de uma falha do WhatsApp descoberta 1 ano atrás pelo grupo de pesquisa da Checkpoint, e esse grupo de pesquisa da Checkpoint identificou uma falha em que, manipulando a criptografia, os blocos, seria em tese possível você alterar conteúdo de mensagens trocadas e ter acesso ao conteúdo dessas mensagens trocadas, mas o que repercutiu nessa semana foi justamente 1 ano após a empresa utilizar um código para explorar essa
vulnerabilidade e esse código ser eficaz, ou seja, um ano após a descoberta da falha, ela não foi corrigida. Ao que parece, o WhatsApp tem um problema na própria infraestrutura para corrigir essa vulnerabilidade e de certo modo também alegou uma questão de privacidade, porque uma das questões de contorno que foram trazidas para corrigir essa falha seria especificamente o registro da origem da mensagem. Porém, o próprio WhatsApp informou e comunicou que se ele faz dessa forma, de certo modo, ele prejudicaria a privacidade dos usuários. Ou seja, sobre o álibi da privacidade ou sobre a justificativa da privacidade, um outro risco à privacidade continua ativo, ok? E para concluir aqui as nossas principais informações na área de inovação e tecnologia, não dá para deixar de citar novamente o ChipSwap, né? O ChipSwap fazendo vítimas no Brasil todo, ou seja, a clonagem ou o cancelamento do chip e a ativação em outro número, e a partir daí a pessoa consegue acesso aos aplicativos da vítima, pede empréstimos, faz pagamentos, em alguns momentos acessa até banco. Nós temos casos aqui de 50 mil, 60 mil que foram transferidos indevidamente em banco. E recentemente uma mulher, o Tribunal de Justiça, confirmou a condenação de uma operadora de telefonia a indenizar por falha na prestação de serviços e dano material e moral uma mulher que teve o seu WhatsApp clonado. Processo de 2018, o juiz de primeira instância condenou a operadora de telefonia em R$5.000. A mulher apelou ao Tribunal de Justiça e recentemente tivemos a decisão do Tribunal de Justiça que majorou a indenização para R$20.000. A operadora de telefonia alegou que se tratava de uma fraude na qual ela também é vítima, mas essa tese não prosperou e o tribunal entendeu que ela deveria adotar critérios mínimos para checar a integridade e a autenticidade daqueles que solicitam o cancelamento ou mesmo a abertura de uma nova conta em nome de terceiros, ok? Então, um importante precedente eu vou deixar aqui para vocês também, alguns links em relação a essas matérias e esses destaques de tecnologia que nós trazemos aqui no canal. Semanalmente eu sempre trago aqui essa coluna, esse boletim onde eu repercuto sobre o prisma ético, legal, as principais questões envolvendo segurança e tecnologia. Então se inscreve no canal, em algum lugar aqui acima você consegue se inscrever, deixa seu comentário também, a sua sugestão e semanalmente você se informa aqui a nossa opinião sobre as principais questões envolvendo tecnologia, segurança digital e sociedade da informação. Um abraço a todos e até a próxima.